Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Nesta segunda parte da série sobre estrutura eletrônica, trataremos de átomos multieletrônicos, ou seja, átomos que contêm mais de um elétron. Em termos práticos, são todos os átomos da tabela periódica, com exceção do hidrogênio. Mas antes disso, falta discutirmos um quarto número quântico, chamado de spin do elétron e representado como ms. O spin foi descoberto através do estudo de como os elétrons interagem com campos magnéticos externos. Experimentos mostram que elétrons podem existir em dois estados diferentes, denominados spin mais meio e spin menos meio. Frequentemente, o spin é explicado através de uma analogia com o movimento de rotação do elétron ao redor do próprio eixo. Sabemos que cargas elétricas em rotação geram campos magnéticos. Por exemplo, podemos construir eletroímãs fazendo uma corrente elétrica percorrer um fio circular. Se você imaginar o elétron girando ao redor do próprio eixo, entenderá que ele produz um campo magnético que pode interagir atrativa ou repulsivamente com um campo externo, dependendo se o sentido de rotação é horário ou anti-horário. No entanto, tenha em mente que essa explicação é meramente um recurso didático. O elétron não é uma pequena esfera que gira, e sim uma partícula-onda. Na verdade, o spin é uma propriedade essencialmente quântica, totalmente nova e sem um equivalente na física clássica. O spin é especialmente importante no caso de átomos multieletrônicos, pois ele possui o efeito de limitar o número máximo de elétrons por orbital. De acordo com o chamado princípio da exclusão, cada orbital pode acomodar no máximo 2 elétrons, desde que tenham spins opostos. Nesta configuração, dizemos que os elétrons estão emparelhados. Uma das principais consequências do princípio da exclusão é que os elétrons de átomos multieletrônicos se distribuem em diferentes camadas, e cada elétron é caracterizado por um conjunto único de 4 números quânticos. Veremos futuramente que, se admitirmos essa organização em camadas, conseguimos explicar satisfatoriamente como as propriedades químicas dos elementos variam na tabela periódica. Elétrons em átomos multieletrônicos ocupam orbitais semelhantes àqueles que vimos para o hidrogênio, mas suas energias são diferentes. Por um lado, um átomo multieletrônico possui mais prótons no núcleo, fazendo com que seus elétrons sejam atraídos mais fortemente e tenham menor energia. Por outro lado, os múltiplos elétrons se repelem, o que aumenta a sua energia. Para entender como operam esses efeitos antagônicos, precisamos de 3 conceitos: efeito blindagem, carga nuclear efetiva e poder de penetração de orbitais. Considere um átomo de sódio com seus 11 prótons no núcleo e 11 elétrons na eletrosfera. Os elétrons se distribuem em camadas, algumas mais próximas, outras mais afastadas do núcleo. Por simplicidade, representaremos as camadas mais internas todas juntas, como a região sombreada em azul. A camada mais externa, contendo o último dos 11 elétrons, é a região em rosa. Esta é a chamada camada de valência. O elétron de valência estará sujeito a 2 forças. Há uma força de atração, que puxa o elétron em direção ao núcleo, mas no sentido contrário, os 10 elétrons mais internos o repelem. A atração que o núcleo exerce sobre o elétron de valência é diminuída pela presença de elétrons em camadas mais internas. Este é o chamado efeito blindagem. Carga nuclear efetiva é a carga que realmente age sobre o elétron de valência, após descontada a repulsão gerada pelos elétrons mais internos.
Em termos práticos, é como se o elétron de valência enxergasse menos prótons do que aqueles que realmente estão presentes no núcleo. Agora analise esses gráficos. Eles mostram como varia a probabilidade de encontrar o elétron em função da posição para diferentes orbitais. Qual dos orbitais possui maior poder de penetração? O orbital S é o mais penetrante. Note que ele possui uma região de alta densidade eletrônica bem próxima ao núcleo. O poder de penetração diminui de S para P e de P para D. Então, qual dos orbitais será mais afetado pela blindagem ocasionada pelos outros? O orbital D é o menos penetrante, por isso sofrerá mais blindagem. No mesmo espírito, o orbital S é o mais penetrante, por isso será o maior causador de blindagem para os outros. Já vimos que no hidrogênio, todos os subníveis de um mesmo nível possuem a mesma energia. Não faz sentido falarmos de efeito blindagem para o hidrogênio, já que ele possui um único elétron. Porém, isso muda completamente nos átomos multieletrônicos. O efeito blindagem e as diferenças no poder de penetração dos orbitais fazem aparecer diferenças de energia entre os subníveis. Orbitais 2p são menos penetrantes que o 2s. Seus elétrons sofrem mais blindagem e estão sujeitos a uma menor carga nuclear efetiva. Por isso, a energia do 2p é maior que a do 2s. O mesmo raciocínio se aplica à camada 3. Repare que chega a acontecer uma inversão entre as camadas. O orbital 3d passa a figurar acima do 4s na escala crescente de energia. Estabelecidas as energias relativas dos orbitais, distribuímos os elétrons começando pelos níveis de menor energia, sem esquecer que cada orbital pode acomodar no máximo 2 elétrons com spins emparelhados. Para lembrar a ordem dos orbitais, uma dica é ordená-los numa tabela como essa, e então percorrê-la diagonalmente. Você terá os orbitais atômicos em ordem crescente de energia, incluindo as inversões. Vejamos alguns exemplos. O hidrogênio possui um único elétron que ocupa o orbital 1s. Sua distribuição eletrônica é representada como 1s1. O hélio possui 2 elétrons, sendo que ambos podem ser acomodados no orbital 1s com spins opostos. A distribuição eletrônica é 1s2. O lítio possui 3 elétrons. O orbital 1s está totalmente preenchido, então o terceiro elétron ocupa o próximo orbital em escala crescente de energia, que é o 2s. A distribuição eletrônica é 1s2, 2s1. No mesmo espírito, temos a estrutura eletrônica do berílio. O boro possui 5 elétrons. Seu elétron de valência ocupará um orbital 2p. E como ficaria no caso do carbono, com 6 elétrons? Podemos imaginar uma configuração com um elétron em cada orbital p ou 2 elétrons emparelhados num único orbital. A chamada regra de Hund enuncia que os elétrons devem ser primeiro distribuídos um a um em orbitais diferentes com o mesmo spin, para só então começarmos a emparelhá-los. Isso produz uma configuração mais estável, pois garante maior afastamento entre os elétrons. Na ausência de campo magnético externo, as energias de orbitais pertencentes ao mesmo subnível são iguais. Essa é a distribuição eletrônica do nitrogênio aplicando a regra de Hund. Ao passarmos para o oxigênio,
os elétrons começam a se emparelhar nos orbitais 2p. Olhe para a distribuição eletrônica do neônio e procure compreendê-la. Repare que ao chegarmos ao gás nobre neônio, a camada de valência se completa. O próximo elemento na sequência é o sódio. Podemos simplificar, abreviando a distribuição nas camadas mais internas com o símbolo do elemento químico correspondente a ela. Estamos chegando ao final dessa aula. A melhor maneira de você estudar é praticando. Já fizemos a distribuição eletrônica dos elementos destacados em azul. Faça o mesmo para os elementos em vermelho. Será que você consegue descobrir alguma relação entre a posição dos elementos na tabela periódica e sua distribuição eletrônica? Reflita sobre essa pergunta, pois ela será importante para a próxima aula. Até lá!